Após escândalos e polêmicas envolvendo modelos e influenciadoras, a casa do jogador Vinícius Júnior pegou fogo e a internet cita que o body splash da Virgínia seria o responsável. Será? Não sei se eu entendi, mas a Daiane Oliveira vai trazer pra gente todos os detalhes. Olha só, um incêndio numa casa, Vinícius Júnior, Boris Splash, Virgínia. Como isso se conecta? Só ela para explicar isso pra gente. Daiane Oliveira, ó, no arroba Daiane J. Oliveira, você pode seguir a Dai em todas as redes sociais. Vamos lá, minha querida. Pois é, Lúcio. Assim, vou falar uma coisa. Adorei o termo aqui do Rodrigo Pereira, que é pega fogo cabaré. De verdade, eu não sei se é o cabaré a casa do Vinícius Júnior, mas é uma mansão que pegou fogo. Isso aí realmente aconteceu. Aconteceu um incêndio na Espanha, em Madrid, onde o Vinícius Júnior joga, né? Logicamente pelo Real Madrid. E assim, tem algumas coisas que vêm acontecendo nos últimos dias na mansão luxuosa, na vida do Vinícius Júnior, que de fato não é a curadoria do Meteoro, a gente não fala sobre isso. A gente vai falar sobre a repercussão da internet em relação ao que aconteceu depois desse incêndio, quando foi anunciado o incêndio. É uma mansão de mais de 2.000 metros quadrados, Lúcio. A gente estava falando esses dias aqui, eu vou abrir um grande parêntese, sobre Minha Casa Minha Vida. O Lula falou que morou numa casa de 33 metros quadrados. Eu já acho um imóvel que eu consegui financiar bem pequeno, né? Porque é um modelo de 40 metros quadrados. Eu não consigo imaginar, Lúcio, o que é viver numa casa diária de 2.500 metros quadrados. Gente, isso é realmente uma mansão, tá? E essa mansão tem absolutamente de tudo. A gente já sabe que esse incêndio foi causado por uma falha técnica, foi um incêndio que começou na região da sauna. Então, assim, é muito dinheiro, essa galera, de fato, vive de forma extremamente luxuosa. O mercado da bola, o mercado do futebol, é um mercado que, para aqueles que conseguem chegar nesse nível, remunera muito bem e é muito covarde com as outras pessoas, né, que, inclusive, não chegam nessa área. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou te pedir para trazer a matéria. A primeira matéria que vai tratar sobre a repercussão na internet após o incêndio, porque as pessoas não estavam ali preocupadas. Será que teve feridos? Foi alguma coisa como uma explosão que aconteceu na restaurante do Fogaça? As pessoas perguntaram logo sobre feridos. No caso do Vinícius Júnior, como a gente tem aqui no Terra, que a mansão do Vinícius Júnior sofre princípio de incêndio no auge da polêmica com Virgínia, e a web ironiza. Lançou o Body Splash, o Fuego. Só pontuando, daí eu trouxe aqui o Poor People, porque o Poor People era a reportagem que estava no Terra. O Terra só replicou a reportagem, então eu trouxe porque aqui está completo. Tá? Sim, tá ótimo, Lulu, muito obrigada. Fuego. Não, eu não consegui, né, lidar com isso. E a matéria vai falar justamente sobre as brincadeiras que apareceram em relação ao que aconteceu do incêndio, né? O incêndio, né, já foi resolvido, está tudo certo. O imóvel é localizado na Espanha, como eu já falei, em Madrid. Não teve grandes repercussões, não teve pessoas feridas, então está tudo certo. A questão, Lúcia, a questão central, vou te pedir para trazer um outro vídeo, é que a vida do Vinícius Júnior hoje, ela gira em torno a polêmicas, que é algo que ele, inclusive, não gostaria que acontecesse. E aí, eu vou trazer a CNN, gente, CNN Esportes, fez, inclusive, ali um infográfico para mostrar o Vinícius Júnior, a polêmica com a Virgínia, e eu achei fantástico, a gente vai assistir alguns minutos aí. Eu achei fantástico o infográfico, porque ele narra quando começou o romance e a relevância disso na vida da Virgínia. Calma, gente, depois eu falo das bets, tá? Porque os dois estão ligados por uma bet aí do coração. Por favor, Lúcio. O que está acontecendo, Jairo? Elisa, tá todo mundo querendo ler essa notícia, querendo saber. Eu não estou entendendo, gente. Quanto interesse, é incrível, né? Porque eu vejo o poder do que é uma indireta, né? Haviam rumores do suposto envolvimento entre a Virgínia, a influencer, tem mais de 52 milhões de seguidores nas redes sociais, e o jogador do Real Madrid, da seleção brasileira, o Vinícius Júnior. De fato,
Estava rolando algo que e eles estava confirmaram. mesmo? Tava, mas para isso tem todo um caminho que eu vou mostrar aqui. Dá licença, deixa eu Não trazer para você. A gente faz o serviço completo, tá? O que você vai mostrar? Veja só. Meu Aqui, ó, Deus, o affair entre o Vini Júnior sensacional. e a Virgínia. Porque isso aqui tá no esporte, tá no pop. Tanto que eu tô aqui com a ajuda do pessoal do pop, da CNN, CNN Genial. Pop, CNN Sports, tá? Vamos começar. Primeiro ponto é o Tá. divórcio da Virgínia, que aconteceu lá em maio. Ela era casada com o Zé Felipe, filho do Sim. Leonardo, cantor. Que também já estão dizendo que, enfim... Está com a Ana Castela. Já tá mesmo? Isso já confirmado, tá? Aí a Eu Virgínia amo. se separou, tá? Tá. Meses depois, no mês de agosto, ela foi no Rio de Janeiro e participou da festa de aniversário do Vini Júnior. Tá. Dias depois, ela ganha um buquê de presente. Tá certo? E ela expôs isso na rede social, Expôs. sem dizer o remetente. Não, sem dizer o remetente, né? Ninguém sabia, nem havia rumor nessa época ainda. Porém, a partir de setembro, aí os rumores começam a surgir. Mês passado. Mês passado. Por quê? Viagens, rumores e iate. Por que acontece aqui? Ó? Eu amo Os essa galera dois do pop. foram vistos saindo de um iate. É uma gente que é rica, né? Gente rica é outra Porque eu coisa. sou vista saindo do meu Chevette 92. Não é o Aí o caso. povo... Eu do meu Fusquinha 75, mas não é. Que é lindo, inclusive. Aí tem muitos rumores. O pessoal da internet já começou a ficar empolvoroso. Será que tá rolando alguma coisa? E eles deixando isso nada claro. Porém, ao longo do mês, ela viajou 3 vezes para a Espanha. Aí você pensa que ela ficou no Airbnb, no hotel? Nada Lógico, disso. velho. Não, ela ficou na casa do Vini Júnior as 3 vezes. O pessoal foi descobrindo aos poucos, né? Porque ela não falava que estava lá. Descobriu por causa de um tapete, por causa de uma figura atrás. Aí depois eles falaram, não, realmente, tô aqui na casa deles, mas o Vini nunca aparecia nos stories. Aí o que aconteceu? No último final de semana, no jogo contra o Villarreal, o Vini Júnior marcou 2 gols dessa partida. O Real Madrid venceu a partida por La Liga. E quem estava lá no estádio acompanhando? A amiga. A Virgínia. Acompanhando usando a camisa escrita Vini Júnior atrás, camisa 7. Bom, enfim, vamos lá. Estavam lá. Depois eles foram vistos saindo juntos do estádio. O que seria juntos? Juntos, assim, do mesmo espaço, né? Porque quando termina o jogo, o jogador vai para casa. Porque uma coisa é a gente assim, aí, Jairo, ou se eu tiver aqui, sei lá, Jairo, não sei o quê. Foi assim. Não. Porque ele foi dar uns autógrafos, aí a Virgínia saiu de fininho por trás. Mas aí não teve jeito de segurar, porque eram muitos rumores, estava todo mundo desconfiado. Ok. Aí eles publicam fotos e vídeos juntos, fazendo uma dancinha, depois tirando fotos ali com outras pessoas. Num intervalo curtíssimo de tempo, surgem conversas que foram vazadas de o Vini Júnior conversando com uma outra moça. Que não é a Virgínia. Que não é a Virgínia. Ao mesmo tempo que estava com a Virgínia. Mas então estava? Estava. Quem deu essa informação primeiro foi o Léo Dias, que publicou essas conversas. Pronto, São prints dessas conversas. Tá? Ele tá combinando. Bom. Eu posso confessar que, assim, se eu não soubesse da fofoca, eu adorei a forma que a galera do esporte da CNN se juntou com o Pop para contar a fofoca. Eu silenciei, inclusive, o Vini Júnior das redes sociais, que eu não aguentava mais cair no meu colo coisa da Virgínia, gente. Para quem não sabe quem é a Virgínia, procurei Virgínia CPI pandemia, CPI da Betis. Porque a Virgínia, e eu falei, né, Virgínia e o Vini Júnior tem uma ligação aí que é uma ligação kármica, é uma ligação de Betis. Tá? É uma ligação, inclusive, delicada, uma ligação feia, porque ambos divulgam as bets e beleza, é legal, mas desculpa, gente, não é tudo que é legal, que é moral, né? E a gente tem questionamento sobre a galera que divulga bets, sabendo que existem cláusulas ali como cláusulas da desgraça, que é quando você ganha mais dinheiro quando as pessoas perdem dinheiro naquele local, né? Dão muito dinheiro para aquelas bets. E aí, Lúcio, tem uma outra coisa que está acontecendo, que é o seguinte, eu vou te pedir para colocar Metrópolis, Fábio Oliveira, assim, gente, porque o Vini Júnior, ele começou a se desculpar para muita gente, como foi dito aí na matéria, ele foi visto com várias meninas que começaram a expor, depois que ele saiu em fotos ali, vídeos com a Virgínia, as meninas começaram a expor aí, então, assim, foi uma enxurrada de um exposit, pronto, foi um exposit. E foram muitas meninas que falaram, olha, ele está conversando comigo, e mostrou as imagens, inclusive aqui a Fábia traz, que ele conversando com essa moça, uma modelo, Ana Caroline, na Espanha, tem uma menina da Espanha, tem uma menina de Paris, tem uma menina não sei da onde, tem uma brasileira, além da Virgínia, são várias mulheres.
ele comenta com ela, inclusive pede desculpas, eles tinham combinado uma viagem juntos, ele diz que ele não é moleque, ele comenta que não é esse tipo de coisa que ele quer levar para a vida, e ele pede me desculpe de verdade, começamos da forma errada, e espero que as coisas melhorem, e não temos essa impressão uma do outro, tá bom? A amizade e o respeito seguem em primeiro lugar. Eu acho que, assim, respeito meio que quando você tem um relacionamento com uma pessoa, tá? Começa um relacionamento com uma pessoa, quando você já não respeita essa pessoa que está com você, você não está respeitando ninguém. Mas, então, sigamos, né? Vou te pedir para colocar outra matéria, Lúcio, do CNN Esportes. Sim, gente, porque isso está no CNN Esportes, viu? CNN Esportes, inclusive, eu vou te pedir, Lúcio, enquanto a gente está falando, para passar as fotinhos assim para o lado, tá? Aí, ó, essa foto dele com o TikTok com Virgínia, aí tem a foto da Virgínia vestindo a blusa dele, a blusa, né, logicamente, com o nome dele no jogo. Essa é uma das modelos que expôs conversa com ele. Conversas assim, gente. Olha, eu estou indo para tal lugar. Olha, manda foto do passaporte que eu vou reservar um hotel para você. Vem viajar comigo, me encontra em tal lugar. A foto dele dizendo que ele está, inclusive, recentes, agora de outubro, que ele estava no exterior, jogando em concentração com a seleção, e ele conversando com essas pessoas, essas moças, e já estando aí com a Virgínia. Não à toa ele precisou fazer uma retratação, Lúcio. Teve retratação, teve textão. Vou te pedir para descer um pouquinho, porque nas redes sociais, o Vinícius Júnior aí, ele não foi permitido a ele ser um jogador comum de futebol que comete qualquer tipo de erro. Logicamente, tem uma repercussão negativa para a carreira do atleta, e o texto que ele publicou na íntegra, hoje para descer um pouquinho, que é isso aqui, ó. Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente, vivi uma situação que me fez olhar para dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir. A Virgínia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. E aí, deixa eu descer aqui a publicidade. Inclusive, para mim está aparecendo uma publicidade de Beth, que não está bloqueada. Perdão, gente. Desde que nos conhecemos, ela foi 3 vezes a Madrid para me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só para estar comigo. Gente, eu acho tão chique isso, sabe? Olha, eu tenho nada para fazer, eu quero tomar café hoje em Paris, eu vou ali em Paris tomar café. Ai, gente, eu tenho aqui não sei quantos babás para cuidar dos meus filhos. Eu vou no final de semana do pai, vou para Madrid ali curtir com o namorado. Acho muita tendência isso, viu? E aí, continuando a frase o texto do Vini, ele diz: conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível, mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que eu me descuidei. Eu acho que isso foi mais do que descuido, mas tudo bem. Não correspondi da melhor forma e a decepcionei. Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que a relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo, sem mentiras, sem brigas, sem máscaras, com muito amor, carinho e respeito. A Virgínia chegou a declarar que já estava decepcionada com o que aconteceu. A gente não sabe se eles vão continuar, se não vão continuar. Sinceramente, isso é o que menos interessa para mim, de verdade. Mas, Lúcio, está acontecendo uma coisa aí em relação a tudo isso com o Vini Júnior, que são as mensagens violentas e são racistas em relação ao jogador, a aparência do jogador. Ai, mas Virgínia é tão linda, maravilhosa, deixou um príncipe, está com Vini, que é puro suco de cunho racial, é puro suco de racismo, e é muito sério o que vem acontecendo. E, por outro lado, existe todo um debate pelo fato do Vini Júnior, de todas essas moças que apareceram, nenhuma ser negra. O Vini Júnior aparentemente não se relaciona com mulheres negras, de acordo com o histórico recente de modelos que ele se relaciona aí, de ascensão social, que aí traz um outro debate sobre a perspectiva de beleza, a noção de beleza, do que é belo para determinados jogadores de futebol. E aí, eu não vou nem me estender muito para esse corte não ficar longo, mas eu indico um texto que a gente não está criando a roda. A roda já está aí há muito tempo. A Sueli Carneiro, ela escreveu um texto fantástico há muitos anos, acho que tem uns 20 anos, que se chama Gênero, Raça e Ascensão Social.
que é uma resposta ao Joel Rufino, e que ela fala sobre como homens negros na ascensão social buscam mulheres brancas, até como uma forma de rivalizar com homens brancos. E é bem interessante para a gente entender como a nossa sociedade funciona. Eu acho que existem muitos debates por trás, a gente pode falar sobre o Vini Júnior, sobre a Virgínia de diversas formas, inclusive questionando que ambos divulgam bets. Isso é importante para a gente, mas as piadinhas que estão sendo lançadas ao redor dessa relação toda é uma relação de cunho racial, é uma relação de cunho social, é uma relação de que o homem negro ele não pode estar com a mulher branca, ou quando ele está com a mulher branca, ela está atrás do dinheiro ou da visibilidade dele. No caso da Virgínia, ela já tem muito dinheiro, então seria para internacionalizar a sua carreira, a sua marca, e aí a ideia é sempre isso, sabe? Então, eu acho importante que a gente traga esses debates e fique atento a tudo isso quando a gente vê, por exemplo, alguém comentando nas redes sociais. É isso, Lúcio. Muita informação, hein? Muita informação. Eu gosto desses debates que a Dai trouxe, né? A questão racial em relação à beleza, à não beleza, a estereótipos, a características físicas, né? De cada raça. Gosto também do debate em relação à moral, em relação às bets, tanto para a influenciadora quanto para um jogador de futebol que influencia tanta gente, inclusive crianças, né? Gosto de todos esses debates, mas a gente não vai ter tempo para debater isso. Acho que fica para um próximo vídeo. Agora, você lembra, tinha um programa daí na MTV chamado Ponto P, que era da Penélope Nova, e ela dava dicas de relacionamento. Então agora vocês vão ver o Ponto L, que é o Lúcio dando dica de relacionamento. Se tem um combinado entre as duas pessoas de exclusividade, apenas respeite a porcaria do combinado. Agora, se não tem também, são duas pessoas adultas que estão curtindo a vida, tem dinheiro pra caramba, podem curtir, apenas curtam, né? Parto do princípio que todo mundo é adulto, parece dois adolescentes tendo que se relacionar e depois ficar aí cheio de conversinha. Então, galera, apenas se resolvam aí, sabe? Ficam com essas... Um relacionamento de pouco mais de um mês, com todo esse bafafá, com todas essas desculpinhas pra cá, pra lá. Gente, nem dá tempo de se apaixonar nesse tempo aí, talvez dê, né? Mas nesse tempo aí não dá nem tempo de ter uma relação profunda. Apenas conversa, sentem e conversa, sabe? A gente não pode ter conversa de adulto, assim, vamos sentar, conversar, deu certo, não deu certo? A gente vai levar isso real, não vai? E tá tudo certo, sabe? Conversa, galera. Inclusive, acho um absurdo ataques de ciúme. Acho um absurdo. Ataques quando as pessoas são traídas também. Deixa a pessoa de lado. Deixa a pessoa pra trás. É o melhor que você faz do que se vingar dela, porque só vai levar coisa ruim pra você. Aí, ó. Lúcio Sensitivo dando dicas de relacionamentos pra você. O que você acha de tudo isso? Comenta aqui embaixo. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Lu, e adorei. Tchau.